paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do segundo trimestre do ano de 2019, que tem por título O Lugar Santíssimo. O texto áureo está em Hebreus, capítulo 9, versículo 3, que nos diz: Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. A verdade prática, pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. No Velho Testamento, o lugar santo dos santos, somente o sacerdote poderia entrar uma vez por ano para entregar o sacrifício em prol do perdão dos pecados deles e também do povo. Hoje, através do sangue de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, hoje nós temos liberdade de entrar no trono da graça, de ter liberdade de chegar na presença de Deus, através do sangue de Jesus. A leitura bíblica em classe está em Êxodo 26, capítulo 31 ao 35, Hebreus 9, versículo 1 ao 5, Mateus, capítulo 27, versículo 51. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo também preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Ele representava a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. E ele era feito de linho fino, branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim.
O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo, no qual havia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava nesse lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação, que ele poderia entrar. Somente uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava para oferecer o sacrifício. Depois de preparar-se para entrar naquele lugar santo, para oferecer o sacrifício e interceder a favor dos homens a Deus. Interceder. O sumo sacerdote era o intercessor do povo. Somente ele tinha acesso à presença de Deus. Somente ele poderia chegar perto de Deus. O véu tinha um bordado especial da figura de querubins. Deus ordenara que se bordasse no véu à mão as figuras de querubins. Uma pergunta relevante cabe aqui. Qual a razão desses querubins serem bordados nesse véu? A Bíblia registra a história da rebelião de um querubim presunçoso e orgulhoso que queria ser igual a Deus. Esse querubim, ele foi expulso para sempre da presença do Altíssimo. O nome desse querubim hoje é conhecido como Satanás, que foi aquele querubim que queria ser igual a Deus, ser exaltado por todos e se igualar a Deus, ser igual a Deus. Mas ele foi expulso da presença de Deus. O véu e o trançado de seus filhos. Os tecidos que constituíam o véu que demarcava o lugar santo e o santíssimo é o símbolo do caráter santo e pleno do nosso Senhor. Assim, a cor azul aponta para a divindade, a púrpura para a realeza e a branca para a santidade, o carmesim para a sua obra expiatória por toda a humanidade. O véu indicava o caminho à presença de Deus. Sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo não pelos seus próprios méritos, nem pela formosura do véu, e sim mediante o sangue da expiação. A única função do sacerdote era expiar o próprio pecado e o pecado do povo. Por isso, toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e de sua casa era muito rigorosa. Para se entrar no Santíssimo, ele tinha que passar por vários processos de limpeza, de purificação, como nós vimos nas lições passadas. Hoje a obra expiatória de Jesus é o único meio que temos para chegar à presença de Deus. Graças ao nosso Senhor Jesus, já não há mais separação nem muro entre nós e Deus. Hoje nós temos liberdade de chegar
na presença de Deus. Esse privilégio custou o sangue de Cristo na cruz. Por isso nós temos esse privilégio de chegar perto de Deus, chegar na presença de Deus. Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens. O lugar santíssimo tinha o formato quadrangular. O lugar santíssimo é conhecido também como Santo dos Santos. Um lugar quadrangular, na forma de um cubo que media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. O lugar continha apenas um mobiliário que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali Deus habitava no meio do seu povo. No Novo Testamento, essa imagem revela o que Paulo escreveu em Efésios. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus. Porque foi através do sacrifício do nosso Senhor que hoje nós temos liberdade de chegar perto de Deus, de oferecer nosso sacrifício a Deus. Não precisamos de intermediários. Hoje nós mesmos podemos chegar, temos acesso à presença de Deus. Graças ao sangue derramado do nosso Senhor Jesus. Que nós sejamos gratos e nunca desprezemos esse sacrifício. Cuidado! A palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Está em 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 8. Vigiemos, não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus, que foi através desse sacrifício do sangue derramado que hoje nós podemos ter liberdade em chegar perto de Deus. Não há muro, não há véu que nos separa mais de Deus. A palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigiemos, porque o nosso inimigo procura sempre uma brecha para poder entrar na nossa vida e fazer o maior estrago. Que o Senhor tenha misericórdia e nos dê força para nós continuarmos nesta batalha. Vigiemos, temamos a Deus Santo e glorioso.
em oração, para que nós não deixemos nenhuma brechinha em nossas vidas, para que o nosso inimigo, o inimigo de Deus, venha adentrar nessas brechinhas e fazer um estrago na vida do homem. Que nós sejamos vigilantes, que o inimigo está ao nosso derredor, querendo nos tragar, procurando uma oportunidade para entrar em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia e continue nos dando força para nós continuarmos lutando até a chegada no céu. Que o Senhor tenha misericórdia e nos dê força e coragem nesta caminhada. Então, chegamos à conclusão. Nessa lição, percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação, diferentemente daqueles dias, onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas. Hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Quando Jesus se entregou pelos nossos pecados, derramou seu sangue, morreu naquela cruz, segundo a Bíblia, aquele véu, ele se rasgou de alto a baixo. Isso para que o homem não imaginasse que seria uma coisa humana. Porque se fosse uma obra humana, o véu ele teria que ser rasgado de baixo para cima. Porém, como foi uma obra divina, como foi uma obra perfeita de Deus, esse véu ele veio a se rasgar de alto a baixo, nos garantindo a entrada na presença de Deus. Após esse véu ser rasgado, o homem hoje ele tem a liberdade, ele tem o privilégio de chegar à presença de Deus, não precisando mais de intermediário. Hoje nós temos, graças ao sangue de Jesus, graças ao amor de Cristo, nós temos essa liberdade de chegar a Deus. Temos essa liberdade de chegar na presença de Deus. Que nós possamos continuar sendo gratos por esse sacrifício, por esse amor imenso de Jesus. Que nós nunca esqueçamos esse sacrifício, esse amor que o Senhor tem por nós. Então, chegamos mais um final de uma lição. E que nós possamos continuar firmes. Você que me ouve, continue perseverando. Continue vigiando, para que não entreis em tentação, para que não caia, para que não se afaste da presença do nosso Senhor. Para que consigamos ser sempre forte, que o Senhor é conosco.
Tá difícil a caminhada? Está, mas o Senhor é conosco. Vamos aguardar mais um pouquinho, que o Senhor breve voltará. Que o Senhor possa abençoar cada um. Que o Senhor possa continuar presente em nossas vidas, nos dando força para continuar nessa peleja. Fiquem com Jesus.